Olá, graça e paz. Eu me chamo Deise Amaral e eu venho compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Olha, eu confesso para vocês que esta semana inteira eu li a palavra e eu fiquei querendo saber de fato o que é que eu poderia compartilhar com vocês para esse início de semana. E até 23 horas de ontem eu ainda não sabia. Mas até que, como uma luz no fim do túnel, algo muito simples e interessante aconteceu. Eu estava sentada no sofá, na minha sala, e de frente para mim havia uma mesinha, e em cima dessa mesinha havia um caderno. E esse caderno, na capa deste caderno, estava estampada a palavra esperança. E de imediato o Espírito Santo me levou a um trecho da palavra. Esperança é o que Deus quer falar conosco neste dia. Vamos ler o que está escrito lá no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, no verso 21. E diz assim: quero trazer à memória somente o que pode me trazer esperança. Em outra versão, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Jeremias escreveu esse texto. E ele era conhecido como profeta chorão. E essa palavra foi escrita logo após a queda de Jerusalém, aproximadamente no ano 586 a.C. Jeremias profetizou para o povo durante os 40 anos da sua vida, até que ele viu o pior acontecer. E Jeremias, então, ele foi tomado de um sentimento de dor. Ele foi totalmente colocado numa situação de depressão, até eu posso dizer. E ele expressa tudo isso de forma bem poética, com canções tristes para cantar em dias tristes. É o livro de Lamentações de Jeremias. Mas ele entendeu, num certo momento da sua vida, ele parou e viu que ele deveria dar atenção a algo que seria maior do que o que estava atravessando naquele momento. Ele lembrou-se das misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, ou seja, as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, ou seja, as misericórdias são atualizadas, totalmente zeradas. Não são as mesmas de ontem, não são as mesmas de amanhã. E isso independe do tamanho e da quantidade de pecado de um povo. Pois quando há arrependimento do povo, o Senhor perdoa. E não lembra mais dos seus pecados, não lembra mais das coisas erradas. Esse é o nosso Deus. E Jeremias, então, ele expressa no versículo 21 o desejo de algo, de trazer à memória algo que lhe traz a esperança, mesmo no caos. A esperança aqui seria uma necessidade básica. Nós sabemos que as promessas de Deus conosco nos ajudam a mantermos firme a esperança. No livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 23, diz assim: guardemo firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas para com cada um de nós. E o que será que Deus deseja que nós nos lembremos? Das suas promessas, dos seus feitos, da sua bondade? Deus, ele quer que a gente retenha a esperança.
Em Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um o fim que vos desejais. Deus nunca nos abandona. E tudo que Ele faz é perfeito. É para o nosso próprio bem. A esperança, ela tem que ser um estilo de vida para nós. Pense nisso. Você e eu precisamos ter esperança todos os dias, e isso tem muito a ver com fé, ou melhor, tem tudo a ver com a fé. Tem uma frase de Max Lucado que diz assim: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Ou alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. O que você prefere fazer? Alimentar a sua fé ou alimentar os seus medos? Você consegue definir entre uma pessoa que tem esperança e a outra que não tem nenhuma esperança? Nós sabemos muito bem que muitas vezes a esperança, ela nos ameaça nos deixar. E a gente tem que lutar. A gente ouve muito uma expressão, eu ouço muito, já ouvi muito essa expressão e eu sei que você também deve ter ouvido. Uma expressão que diz assim: a esperança é a última que morre. Em outras palavras, ela foi até onde poderia ir. Mas não é essa palavra que deve andar nos lábios de quem confia, de quem tem fé num Deus vivo. Ou até mesmo, quem sabe, você já ouviu aquela expressão chance ou esperança de vida em 20%, 15%. Isso indica a média de anos que uma pessoa pode viver diante de um diagnóstico, né, pelos médicos, mas nós sabemos de uma coisa: a última palavra não é do homem, é de Deus. Quem sabe você já ouviu essa expressão, né? Ah, você tem tantos por cento de esperança de vida, ou você tem tantos por cento de esperança nos seus negócios, porque tudo já faliu. Mas eu quero te dizer que a esperança, ela ainda está viva dentro de você. No livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 5, diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O apóstolo Paulo também ali no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 24, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém vê como assim o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a esperança, ela está relacionada à fé. E muitos perderam a esperança diante de tantos problemas. Muitos perderam a esperança diante de sequência de fatos, sequência de obstáculos. John Bunyan, ele escreveu O Peregrino. É um clássico da literatura cristã. Eu não conheço um cristão que não tenha lido esse livro. Eu já li por várias vezes. E nesse livro ele vai tratar justamente da caminhada do cristão, que não é nada fácil, em nenhum momento, e o autor consegue nos mostrar de forma clara as várias dificuldades que o cristão atravessa, enfrenta. E ele utiliza personagens como o evangelista, como a boa vontade, a piedade, a esperança e entre outros. E ao longo da caminhada, o cristão ele vai sendo fortalecido, sendo instruído, sendo corrigido, sendo provado, sendo edificado. É assim a nossa vida aqui nessa terra. Nós precisamos ministrar sobre as nossas vidas a esperança, a fé, como uma tendência necessária para esse século. Coloca isso na sua cabeça.
Mas existem os roubadores da esperança. Cuidado com esses roubadores da esperança. Cuidado com esses ladrões da esperança. Diga como Jeremias falou: quero trazer à memória o que pode me trazer a esperança. Mesmo no momentos difíceis em que nós estamos passando, em que o país, a nação está passando, em que o mundo, por que não dizer assim, estão passando. Vamos declarar isso: quero trazer à memória o que pode me trazer a esperança. Então, resumindo, o que não vai somar a nossa fé, a nossa esperança, não serve, não convém. E o desafio de hoje que eu lanço a você e a mim é: enumere todos os feitos de Deus por nós. Lembre-se das misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. Que possamos fazer o trampolim para alcançar lugares altos em Deus. Que essa esperança possa fazer isso, para que a gente venha alcançar grandes voos, que vai nos fazer transformar as grandes barreiras, os grandes obstáculos em vitória. Porque somos mais que vencedores. Jesus falou para mim e para você: nós somos mais que vencedores. Que o teu dia tenha sorrisos, tenha alegria de esperança, tenha cor, tenha vida, tenha brilho. E eu encerro por aqui, desejando a você uma excelente semana, dias regados de coisas boas, um abraço cheio de esperança e paz. Tenha esperança.